Uma observação importante é que, ainda que até agora a condição do para todo, que é onde tem esse símbolozinho aqui, sempre tem aparecido após a sentença aberta a qual ele se refere, ela pode também aparecer à frente. Então, no exemplo fica mais fácil de entender. Então, antes nós escrevemos assim: x é menor do que 2 para todo x pertencente a R-. Então, esta é a condição do para todo. A condição do x a condição do para todo é que x pertence a R- e a consequência é que x é menor do que 2. Isso daqui pode ser escrito colocando essa condição do para todo na frente da sentença aberta, como nós vemos aqui. Então, para todo x pertencente a R-, x é menor do que 2. Então, é a mesma sentença escrita de duas formas diferentes. Elas são completamente equivalentes. Isso vai ser importante mais tarde. Então, guardem essa informação, de que o símbolo do para todo ele pode vir tanto depois da sentença aberta como antes da sentença aberta. Então, vamos ver um exemplo. Para todo n pertencente a n, n é um número par. Então, essa proposição ela é verdadeira ou ela é falsa? Bom, é fácil perceber que se eu pegar n igual a 1, eu tenho um exemplo de um número natural que não é um número par. Então, eu posso escrever proposição falsa, pois n igual a 1 pertence a n, mas n não é um número par. Ou seja, nós acabamos de exibir um contra-exemplo para essa proposição. Por isso nós temos uma justificativa para dizer que ela é falsa. A linguagem matemática, como qualquer outra linguagem, ela permite que a mesma coisa seja expressa de várias formas diferentes. Então, não é muito difícil se convencer de que se eu disser todo número natural é par, isso daqui é uma forma de dizer a proposição anterior. E quando eu digo também qualquer número natural é par, isso também é equivalente à proposição anterior. Então, é importante ter em mente de que muitas proposições com para todo, elas são escritas de tal forma que o símbolozinho de para todo, ele é deixado implícito. Caso haja necessidade, nós podemos pegar essas duas proposições, que são equivalentes, e escrever nesse formato aqui. Certo? E como é que fica o quantificador universal no caso de uma sentença com mais de uma variável indefinida? Então, nessas situações, o que você pode fazer é colocar um quantificador para cada variável. Então, por exemplo, eu tenho a sentença aberta x mais y ao quadrado é par. Então, essa sentença aberta, ela envolve duas variáveis, x e y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma condição para a variável x e uma condição para a variável y. Então, ficou x mais y ao quadrado é par para todo x pertencente a z, para todo y pertencente a n. Aqui eu não vou me preocupar em identificar se ela é verdadeira ou falsa, não. E uma possível abreviação para isso daqui, porque às vezes nós ficamos com preguiça de escrever 2 para todos, um truque comum é você utilizar produtos cartesianos. Então você escreve x mais y ao quadrado é par para todo par xy pertencente a z vezes n. Porque se você diz que esse par pertence a z vezes n, você já automaticamente está dizendo que o x pertence a z e que o y pertence a n. Então isso daqui é uma forma mais enxuta de dizer isso. Em algumas situações pode ser que fique um pouco mais, seja mais conveniente utilizar esse formato. Ainda na mesma linha, às vezes você tem duas variáveis, ou mais de duas variáveis, e elas utilizam a mesma condição. Então aqui eu tenho x2 mais y2 maior ou igual a zero, e a condição tanto para a variável x quanto para a variável y é que x pertence a R e y pertence a R. As duas pertencem a R. Então, nessa situação,
é permitido abreviar, ao invés de você utilizar 2 para todos, é comum você simplesmente escrever para todo x e y pertence a R. E aí fica implícito que as duas variáveis aqui, elas são números reais. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever isso. Você pode entender isso como sendo uma abreviação para isso daqui. Em matemática, para um para todo ser verdadeiro, ele precisa ser verdadeiro para todo elemento. Então, não basta que seja para quase todos os elementos. Isso significa que nós devemos ter uma cultura de sempre hesitar na hora de dizer se um para todo é verdadeiro, porque para ter certeza de que a gente não está esquecendo de um casozinho especial e que sirva como contra-exemplo para a sentença. Então, vou pegar um exemplo bem simples, que é essa proposição aqui. X ao quadrado é maior do que zero para todo x pertencente a R-. Uma pessoa apressada poderia dizer que essa proposição é verdadeira. Porque poderia pensar, um número qualquer, se eu levar ao quadrado dá positivo, então ele vai ser maior do que zero. Mas ele estaria errado porque existe uma exceção a essa proposição, que seria o próprio zero. Quando x for zero, zero pertence a R-, porque não tem estrelinha aqui, né? Então zero está nesse conjunto, e não é verdade que x ao quadrado é estritamente maior do que zero. Então, nesse caso eu posso dizer proposição falsa, pois x igual a zero pertence a R-, porém não vale que x ao quadrado é maior do que zero. Tá? Então, tomem sempre cuidado com possíveis exceções. Hesitem um pouco antes de dizer que um para todo é verdadeiro. Um outro exemplo, também é relativamente fácil de você errar isso no curso de álgebra. Todo número primo é ímpar. E, de fato, a maior parte dos números primos são ímpares, mas existe uma exceção, que é o número 2. Então, a proposição é falsa, pois n igual a 2 é um número primo que não é ímpar. Então, esse cuidado é importante que seja tomado. Bom, no próximo exemplo, nós vamos conhecer o símbolo, que é essa barrinha aqui, que se lê como tal que. Então, como é que nós leríamos essa proposição? Para todo x pertencente a R, tal que x é maior do que 2, x ao quadrado é maior do que 4. Reparem que tudo isso daqui, eu até enfatizei colocando um parêntese aqui, tudo aqui é condição do para tudo. Qual é a condição para o x? O x tem que ser real e, além do mais, ele vai ter que ser maior do que 2. Então, para todo x pertencente a R, tal que x maior do que 2, essa é a condição do para todo. E qual vai ser a consequência do para todo? O x ao quadrado tem que ser maior do que 4. Então, será que essa proposição aqui é verdadeira? Sempre que possível, eu aconselho vocês a fazer um desenho e interpretar qual região consiste na condição do para todo e comparar e verificar se aquela consequência é verdadeira sempre, para todo x naquela região. Então, nesse caso, como envolve um x ao quadrado, eu desenhei a função x ao quadrado aqui. E dizer que x pertence a R com x maior do que 2 significa que eu estou trabalhando com essa região aqui. Estritamente maior do que 2. Esse semi-intervalo aqui. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar um x maior do que 2, ele vai bater num ponto da parábola que vai estar acima desse ponto daqui. Então, se vê claramente que quando o x for maior do que 2, ele vai cair nessa parte rosa que é maior do que 4. Então, realmente,
Quando x for maior do que 2, o x ao quadrado é maior do que 4. Então, nesse caso, nós podemos ver graficamente que essa proposição realmente é verdadeira. Existe uma convenção que diz que, se não existir elemento satisfazendo a condição do para todo, então automaticamente a proposição vai ser verdadeira. Não importa o resto. Se a condição não puder ser satisfeita, automaticamente a proposição é verdadeira. Então, por exemplo, considere x ao quadrado igual a menos 1 para todo x pertencente ao vazio. A condição aqui é x pertence a vazio. Obviamente que x pertencente a vazio nunca vai ser uma condição verdadeira, porque vazio, nada pertence ao vazio. Então, o que nós temos aqui é o que nós chamamos de uma condição de vacuidade. Não dá para satisfazer essa condição. Então, a convenção ela diz o seguinte: se não dá para satisfazer a condição do para todo, automaticamente você vai dizer que a proposição é verdadeira. Então você vai escrever proposição verdadeira, e a linguagem técnica para dizer que pelo fato de não haver elemento satisfazendo a condição do para todo, você vai escrever por vacuidade. Esse é o termo técnico. Um segundo exemplo. Para todo x pertencente a vazio, 1 é menor do que 0. Esse exemplo ele é muito esquisito, porque essa sentença aqui, esse pedaço, 1 menor do que 0, te dá muita vontade de dizer: isso daqui é falso. Porém, como ele foi construído como sendo um pedaço de uma proposição com para todo, nesse caso, você precisa dizer proposição verdadeira por vacuidade. Eu sei que dá muita vontade de dizer que essa proposição é falsa, porém, como nós estamos numa situação de vacuidade, você é obrigado a dizer que ela é verdadeira. Pensem nisso como parecido com a convenção que diz que A elevado a zero é sempre 1 para todo A. Existe um motivo por trás disso, porém é uma convenção. Aqui também, existe um motivo por trás dessa convenção. Qual é esse motivo? Um dos motivos é que, pelo fato de não existir nenhum x satisfazendo a condição, significa que você jamais vai conseguir exibir um contra-exemplo. Porque o contra-exemplo precisa satisfazer a condição. O que é um contra-exemplo? Ele vai satisfazer a condição do para todo e não vai satisfazer a consequência. Isso seria um contra-exemplo. Como é impossível satisfazer a condição do para todo, você jamais vai conseguir exibir um contra-exemplo. Então, por conta disso, você convenciona que as proposições assim sempre são verdadeiras. Tudo bem? Então, reflexo condicionado a partir de agora. Se aparecer uma situação em que a condição de para todo não puder ser satisfeita, automaticamente a proposição é verdadeira. E esse último exemplo aqui, que eu não farei em detalhes, é só uma observação de que às vezes a vacuidade ela pode estar escondida, ela pode estar disfarçada. Isso daqui não parece ser uma condição de vacuidade. Porém, se você fizer o estudo de sinais dessa parábola, você vai concluir que isso daqui é impossível. Essa parábola aqui, ela, em nenhum momento ela é menor do que 0. Então, isso daqui é, de novo, uma condição de vacuidade. Então, mais uma vez, você vai escrever proposição verdadeira por vacuidade.